A Terra testemunhou inúmeras tragédias ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos. Meteoros, invernos vulcânicos, continentes se dividindo e se chocando, mudanças climáticas violentas. Mas entre todas essas catástrofes, um evento se destaca como o mais enigmático, o mais intrigante e talvez o mais assustador. Uma extinção tão misteriosa que os cientistas ainda lutam para explicar. É a história de um momento em que quase toda a vida desapareceu, e até hoje ninguém concorda completamente sobre o que realmente aconteceu. Para explorar esse evento, precisamos viajar muito mais fundo na história da Terra, muito antes dos dinossauros, dos mamíferos ou das primeiras florestas. Devemos voltar a um mundo estranho e primitivo, onde a vida era frágil, os ecossistemas eram simples e um desastre invisível mudou para sempre o rumo da evolução. Esse evento é conhecido como a extinção do Devoniano tardio, uma crise tão longa e tão difícil de decifrar que alguns cientistas a chamam de a extinção sem assassino claro. Diferente do asteroide que encerrou a era dos dinossauros ou das gigantescas erupções vulcânicas ligadas à extinção do Permiano, o Devoniano tardio deixa pistas fragmentadas, dados contraditórios e perguntas sem resposta. É um quebra-cabeça com peças faltando, e mesmo assim moldou o mundo em que vivemos hoje. A seguir, entramos em um dos mistérios mais profundos da vida na Terra. O período Devoniano, frequentemente chamado de Idade dos Peixes, foi uma era de transformação extraordinária. Os oceanos eram repletos de vida, enormes placodermos blindados, tubarões primitivos e peixes bizarros sem mandíbula dominavam os mares. Recifes de coral gigantes se espalhavam por diferentes continentes. As plantas começavam a conquistar a terra firme, criando as primeiras florestas do planeta. A vida florescia e se diversificava rapidamente. Mas essa explosão de biodiversidade também trouxe fragilidade. Ecossistemas complexos são ecossistemas delicados. Quando a extinção começou, atingiu principalmente os oceanos, eliminando cerca de 75% das espécies marinhas. Recifes colapsaram, peixes dominantes desapareceram, cadeias alimentares inteiras se desmantelaram. O que poderia causar uma destruição tão seletiva? Um asteroide? Uma mudança climática brusca? Ou algo ainda mais estranho? Os cientistas encontraram indícios de muitas causas, mas nenhuma explica o quadro completo. Uma das teorias mais intrigantes sugere que as plantas terrestres, novas, revolucionárias e se espalhando rapidamente, podem ter desencadeado a extinção sem querer. À medida que as plantas se espalhavam, suas raízes quebravam rochas e liberavam nutrientes nos rios. Esses nutrientes escoavam até os oceanos, alimentando gigantescos surtos de algas. Quando essas algas morriam, consumiam o oxigênio, criando extensas zonas anóxicas, áreas onde a água do mar ficava quase sem oxigênio. Imagine um oceano inteiro transformado em uma sopa sufocante. Os peixes morreriam primeiro, os recifes de coral perderiam cor e desmoronariam. As criaturas do fundo do mar simplesmente deixariam de existir. Essa teoria explica a falta de oxigênio encontrada em muitas rochas do Devoniano, mas não explica totalmente as várias ondas de extinção que ocorreram ao longo de milhões de anos. Mesmo assim, a ideia de que a morte pode ter vindo do próprio cosmos permanece fascinante. A atividade vulcânica é frequentemente acusada em eventos de extinção, mas o caso do Devoniano é incerto. Existem sinais de erupções, camadas de cinza, minerais alterados e evidências de resfriamentos climáticos, mas nenhum grande campo vulcânico que explique uma destruição global. Os cientistas acreditam que várias erupções menores ao longo de milhões de anos podem ter causado mudanças climáticas constantes, acidificado os oceanos e lançado metais tóxicos na água.
Mas, novamente, isso não explica sozinho todas as características da extinção. Dados climáticos indicam que o Devoniano experimentou mudanças extremas. Períodos de resfriamento seguidos por aquecimentos rápidos. O nível do mar subia e descia drasticamente, afogando ecossistemas e depois expondo-os novamente. Nenhuma forma de vida consegue se adaptar a alterações tão rápidas. Recifes, que exigiam estabilidade, sucumbiram. Grandes peixes desapareceram quando cadeias alimentares se romperam. Seria a culpa da instabilidade climática? Possivelmente, mas o que causou essa instabilidade ainda é um mistério. A extinção do Devoniano tardio não foi um único evento, mas uma série de catástrofes que durou cerca de 20 milhões de anos. Cada onda atingiu espécies diferentes em regiões diferentes. Nenhuma causa, asteroides, vulcanismo, plantas, clima, explica tudo. Por isso, ela continua sendo uma das extinções mais misteriosas da Terra. Cada pista aponta para algo diferente. Cada teoria responde apenas parte do enigma. E a verdade talvez esteja em uma combinação mortal de vários fatores. Assim, o mundo mergulhou em uma era escura. Mares vazios, recifes mortos e linhas evolutivas inteiras apagadas. Quando a extinção do Devoniano tardio finalmente perdeu força, o mundo que emergiu era irreconhecível. Os oceanos, que por milhões de anos eram centros vibrantes de vida, agora eram silenciosos e vazios. Os recifes, que antes eram gigantes e cheios de cor, estavam destruídos. Os placodermos, que dominavam os mares como predadores supremos, desapareceram sem deixar sucessores. Ecossistemas inteiros haviam se desintegrado. A vida tinha sido levada ao limite, e só os mais resistentes sobreviveram. Mas o que aconteceu após esse evento misterioso é, em muitos aspectos, ainda mais impressionante do que a própria catástrofe. É uma história de paciência, de resistência e de como a evolução segue caminhos inesperados quando o planeta passa por um reinício forçado. A recuperação após a extinção foi extraordinariamente lenta. Em alguns eventos do passado, como a extinção que eliminou os dinossauros, novas espécies surgiram relativamente rápido para ocupar os nichos vazios. Mas depois do Devoniano, o processo foi dolorosamente demorado. Muitos habitats marinhos levaram dezenas de milhões de anos para voltarem a um estado estável. Por quê? Em grande parte porque a extinção eliminou espécies que desempenhavam papéis fundamentais na formação e manutenção dos ecossistemas. Os recifes coralinos, por exemplo, funcionavam como cidades submarinas, forneciam abrigo, alimento e estrutura. Sem eles, muitos outros organismos também desapareceram. Além disso, as condições que desencadearam a extinção não cessaram imediatamente. O planeta continuou instável, com mudanças climáticas rápidas, flutuações no nível do mar e períodos recorrentes de baixo oxigênio nos mares. Era como tentar construir uma cidade durante terremotos constantes. Recifes, que exigiam estabilidade, sucumbiram. Grandes peixes desapareceram quando cadeias alimentares se romperam. Seria a culpa da instabilidade climática? Possivelmente, mas o que causou essa instabilidade ainda é um mistério. O mistério da extinção se torna ainda maior quando examinamos as evidências deixadas nas rochas. Em algumas regiões, os fósseis mostram mares sem oxigênio. Em outras, há sinais de resfriamento extremo. Em outras ainda, evidências de aquecimento radiante. Algumas camadas revelam vestígios de metais associados a vulcanismo. E algumas camadas contêm padrões isotópicos que lembram radiação cósmica. É como se cada região tivesse vivido a sua própria versão da extinção. Não houve um dia fatal, um único momento de destruição global. Foram múltiplas crises acontecendo em diferentes lugares e épocas. Isso torna o Devoniano tardio único entre todos os grandes eventos de extinção.
Diante dessa confusão de evidências, muitos cientistas começaram a considerar a possibilidade mais complexa, mas também a mais lógica, a de que a extinção não teve uma causa principal, mas sim uma combinação devastadora de fatores. Um possível encadeamento seria: as plantas se espalham e alteram drasticamente os solos e os rios. Os nutrientes chegam aos oceanos e alimentam explosões de algas. As algas morrem e reduzem o oxigênio marinho. Erupções vulcânicas periódicas aquecem e acidificam os oceanos. Mudanças climáticas oscilam entre frio extremo e calor sufocante. Nenhum fator isoladamente seria gerenciável, mas juntos, ao longo de milhões de anos, criaram um ciclo de destruição implacável. A extinção não foi um golpe único, foi uma sequência de feridas repetidas. Ao contrário de outras extinções,